Olá, povo de Deus, quarta-feira, 3 de abril de 2024, oitava da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 3, de 1 a 10 e Lucas 24, de 13 a 35. Depois dos evangelhos, onde vimos a vida e a prática de Jesus, entramos no contexto dos Atos dos Apóstolos, onde a vida e a prática dos discípulos de Jesus vão delineando os primeiros passos da igreja. Os prodígios feitos pelos apóstolos é uma renovação dos milagres realizados por Jesus. Os mesmos sinais feitos por Cristo são agora realizados pelos discípulos. Os sinais de Jesus e dos apóstolos seguem a lista dos sinais do Primeiro Testamento, deixando claro que Deus continua agindo no meio do povo. O episódio, com suas consequências, lembra os sinais de Jesus. Pedro e João personificam a igreja por meio da qual Jesus continua presente e atuante. O aleijado encarna a situação do povo fraco e dependente. A riqueza, ouro e prata, não liberta. Ao contrário, produz sempre novas formas de submissão e opressão. Só o nome de Jesus é capaz de libertar o povo, fazendo-o levantar-se e caminhar. Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos, insiste na pobreza dos discípulos, deixando claro que a riqueza deles está em Deus e não no dinheiro. E, graças aos prodígios, cresce o prestígio dos cristãos no meio do povo. Deus, na verdade, confirmou os apóstolos como condutores e chefes do povo. São os novos patriarcas nos quais o povo se reconhece. Nosso texto de hoje se passa no momento da oração da tarde. 3 vezes por dia há oração no templo. Os apóstolos continuam assíduos ao templo, pois estão bem integrados no povo de Israel. Não querem de modo algum separar-se. A separação virá devido a uma sequência de fatos. Como nos diz o teólogo José Comblan, se Pedro e João não têm ouro nem prata, é porque ouro e prata pertencem a um mundo antigo já em via de superação. Para eles acabou o tempo do dinheiro, agora começou o tempo do poder de Jesus. Este poder permite aos apóstolos que vivam. O dinheiro deixou de vigorar porque tudo é comum entre os cristãos. A lei do dinheiro foi vencida. Eles podem andar sem dinheiro. O nome de Jesus dá-lhes segurança plena. E este mesmo poder faz com que possam realizar prodígios. Estamos aqui na visão de uma comunidade que superou as leis deste. Eis a utopia. Alguma coisa disso devia estar presente ainda nas comunidades de Lucas para que pudessem reconhecer-se no retrato ideal de Jerusalém. Lucas 24, 13 e 35. A narrativa de Emaús é talvez uma das mais conhecidas dos evangelhos. Entender o mistério de Cristo não foi fácil para todos. Muitos duvidaram e até mesmo os que com ele conviveram tiveram dificuldades para aceitar que aquele que tinha sido crucificado, Deus Pai o havia ressuscitado dos mortos. O Evangelho segundo Lucas demonstra uma preocupação bastante didática ao narrar tudo o que o terceiro evangelista conseguiu coletar em sua pesquisa. Lucas seguramente se aproveitou da informação contida no Evangelho de Marcos 16, 12 e 13, bastante sucinta,
e a desdobrou numa de suas mais belas narrativas catequéticas, conhecida como Discípulo de Emaús. Vejamos alguns destaques do Evangelho de hoje. Há uma liturgia penitencial clara. Esperávamos tanto dele. A estrutura do texto revela os passos de uma liturgia das primeiras comunidades. Os discípulos estavam a caminho de Emaús, pequeno vilarejo distante uns 12 quilômetros de Jerusalém. E eles se distanciavam da comunidade que havia ficado na capital. Estavam tão desolados que não percebiam a presença do ressuscitado caminhando com eles. O texto nos diz que estavam como que cegos. A dor pelos últimos acontecimentos, condenação e morte do Cristo, era imensa. Eles que haviam apostado tudo na proposta de Jesus, se sentiam agora como que sem rumo, sem sentido na vida. Tinham depositado sua esperança nele e agora, com a cruz, tudo tinha chegado ao fim. Liturgia da palavra. Não ardia o nosso coração? É o momento da memória. É quando se confronta os acontecimentos com a palavra. Para haver ressurreição, não era mesmo necessário passar pela cruz? E será que tudo o que aconteceu com Cristo não estava já implícito desde o Primeiro Testamento? Não era em referência a ele que tudo aconteceu passando pelos profetas até chegar os dias de hoje? É à luz da palavra de Deus que os acontecimentos em relação a Jesus ganham sentido. Ouvir a palavra pode arder nosso coração. Liturgia eucarística. De repente, nossa vista clareou. Ele está no meio de nós. Estando à mesa, Jesus tomou o pão, o abençoou e o partiu e lhes distribuía. Pronto. A memória se lhes voltou e começaram a entender tudo o que havia acontecido com Jesus e, o que é mais significativo, puderam percebê-lo no meio deles. Agora não só nos abrasa o coração, mas temos a certeza de que ele ressuscitou e está no meio de nós. A missa terminou, começou nossa missão. Uma vez alimentados pelo Cristo e certos de sua ressurreição, não dá mais para guardar somente para nós essa grande notícia. É o momento de reassumir o compromisso com a comunidade e confirmar a continuidade da experiência do encontro com Cristo ressuscitado. Algo curioso, não muito comentado, é o fato de que, seguramente, os discípulos de Emaús sejam um casal. Vejamos, na narrativa aparece somente o nome de Cleofas, o que é bastante comum, pois as mulheres não contam. Em João 19:25, temos que ao pé da cruz estava junto com Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, uma outra Maria, identificada como Maria de Cleofas. Quando eles convidaram Jesus para ficar com eles, temos a sensação de que era para ficar na casa deles, de Cleofas e do outro discípulo. Tudo indica que os discípulos de Emaús formem realmente um casal. Cleofas e sua esposa Maria, uma das 3 Marias que estavam ao pé da cruz. A omissão do seu nome se deve à falta de consideração com as mulheres, como o próprio relato nos diz. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo, não encontraram o corpo dele. Elas não eram levadas a sério, nem mesmo pelos discípulos. Com a narrativa dos discípulos de Emaús, percebemos que se trata de um texto catequético
indicando o caminho da experiência do ressuscitado. Os passos para tal experiência são clareza nas leituras dos fatos que envolveram o evento Jesus, relacioná-los com as Escrituras, pois elas confirmam quem é Jesus, partir o pão em comunidade, pois ele mesmo nos disse: fazei isto em memória de mim. Um beijo no seu coração.